Depois de você vender as suas primeiras 5 franquias, você descobre que os franqueados para quem você vendeu são ótimos empresários e empreendedores, porém são péssimos franqueados para a sua franquia. Como que isso pode acontecer? Eu vou te contar. Meu nome é Marlon Lúcio e esse é o Fabricando Sinergia. Eu estou aqui para te explicar, para mostrar para você como tornar o seu negócio em franquia. No dia de hoje, esse vídeo eu estou fazendo exatamente para te falar e te nortear como você achar o franqueado ideal para o seu negócio. Muitas das vezes, várias vezes, aliás, eu já conversei com pessoas para quem eu dei consultoria, com empresários que pediram um conselho, que estavam começando a franquear o seu negócio, vendendo as suas primeiras franquias. E, bom, o conselho que eu dou para eles é uma pergunta que eu faço para eles, para que eles me respondam, qual é o tipo de franqueado que você quer para o seu negócio? Qual é o tipo de franqueado ideal que você acha e você idealiza que vai fazer bem para a sua franqueadora? A grande maioria deles, no primeiro momento, com pouca experiência em franquear, respondem que, poxa, eu quero um franqueado que tiver dinheiro para pagar, o franqueado que estiver disposto a comprar a franquia e o franqueado que aceite vir trabalhar nesse tipo de negócio. Eu sempre aconselho que tudo bem, faz sentido até você pensar desse jeito, mas você precisa tomar alguns cuidados que você não vá se arrepender dessa decisão lá na frente. Para que você não se arrependa dessa decisão lá na frente. O primeiro cuidado que você tem que tomar, basicamente, é analisar qual é o perfil pessoal desse franqueado, dessa pessoa que está se interessando. Pelo que ele se interessou a vida inteira, qual que é o nicho que ele trabalhou a vida inteira, o que ele fez para sobreviver até o momento, até conseguir juntar esse dinheiro ou até decidir empreender. Bom, se ele trabalhou com abatedouro de carne, um exemplo, tá? Abatedouro de carne e a sua franquia ela é de comida vegana, pode ser que ele dê certo como franqueado, mas a possibilidade de dar errado é muito grande, porque ele não tem o perfil. Estou dando um exemplo aqui, mas é basicamente nesse nível, sabe? Você tem que entender qual que é o perfil da pessoa para ver se faz parte do perfil do seu negócio. Não adianta você querer achar uma pessoa que simplesmente tenha dinheiro e queira fazer, mas talvez essa pessoa ela não vá fazer bem para a sua rede como um todo, para os outros franqueados e nem para você como franqueador. Bom, analisa um pouquinho, principalmente, né, a vida financeira desse franqueado. Na ficha de seleção, muitas das vezes você vai colocar algumas perguntas que dá para você captar se é bom esse franqueado ou não. Então, principalmente, por exemplo, algumas franqueadoras costumam analisar a vida jurídica, vamos dizer assim, pedir uma declaração que esse franqueado não tem nenhuma pendência jurídica, pede uma declaração financeira, se ele realmente vai ter o dinheiro para investir no negócio. Isso dificulta um pouco na hora da expansão, porque imagina só que o vendedor de franquia, o executivo de contas, ele vai ter que pedir um comprovante que aquele franqueado ele tem o dinheiro para investir. Algumas pessoas vão dar um passo para trás e falar, poxa, mas você quer saber se eu tenho dinheiro ou não? Como assim? Antes de eu comprar, antes de eu querer comprar, realmente eu só estou querendo conhecer. Então, se você pedir essa comprovação, você pode espantar algumas pessoas que talvez seriam franqueados bons. Mas algumas franquias utilizam dessa ferramenta e tem os seus benefícios e os seus malefícios, mas faz parte e a decisão é sua de tomar essa decisão de utilizar ou não. Pessoal, o segundo ponto que eu queria falar para vocês analisarem, qual que é a vida hoje desse franqueado e qual é a vida que ele almeja alcançar com a sua franquia. Porque muitas das vezes as pessoas eles vão querer comprar uma franquia, muitas das vezes tem o dinheiro, guardou esse dinheiro e tem para comprar a franquia,
muitas das vezes tem o espaço para trabalhar, às vezes já tem um ponto comercial que é próprio dele, ou está disposto a alugar um ponto comercial num lugar bom, mas essa pessoa ainda é CLT, essa pessoa ainda trabalha de carteira assinada e ele simplesmente tem o dinheiro para fazer todo o que for necessário, mas ele vai contratar e a pessoa que ele vai contratar que vai tocar o negócio 100%. Você pode me perguntar, poxa, mas o que tem de ruim nisso? O objetivo de todo o negócio é que você trabalhe até o ponto que o negócio ele praticamente ande sozinho, né? Ou que você treine outra pessoa e aí essa pessoa toque sozinho e eu vou curtir na praia. Não digo que isso não é possível, né? A gente tem diversos empresários que fazem isso, mas no início, você fazer um negócio dar certo, logo do início, já com um funcionário tocando, já com uma outra pessoa que não foi quem tirou dinheiro do bolso, talvez não seja quem foi fazer o treinamento na franqueadora, a possibilidade desse negócio dar certo é muito pequena. A gente pelo histórico que eu tenho visto no mercado, franqueadoras que eu tenho conhecido, franqueados que eu conheci, pouquíssimos. Na verdade, eu mesmo pessoalmente não conheci nenhum que tenha começado nesse modelo, deixando o funcionário dar conta do negócio e ele trabalhar CLT ainda em outro negócio, ou trabalhar CLT em uma outra empresa e só dar conta ali, só se dedicar ao negócio no tempo livre que ele vai se dedicar a esse negócio. Negócios precisam de dedicação full time. Você precisa, o porco ele só engorda com os olhos do dono. Todo mundo conhece essa frase e essa frase no mundo de empreendedorismo faz mais sentido ainda do que qualquer outro lugar. As pessoas elas precisam estar de olho para principalmente mudarem os detalhes do negócio, principalmente arrumarem os pequenos problemas. Os grandes problemas, falta de caixa, os problemas grandes de um negócio, talvez una mais você e os seus sócios, talvez una mais você e os seus funcionários, porém os pequenos problemas do dia a dia de um negócio, esses problemas vão estressando você, estressando os funcionários e deixando um ambiente ruim até para o próprio cliente tá próximo e tá dentro do seu negócio. Esse é o ponto principal, na minha opinião, que você tem que analisar se o franqueado, e isso é uma pergunta que eu aconselho às empresas que eu estou envolvido, eu aconselho que coloque na ficha de seleção do franqueado, que você coloque ali na ficha de seleção uma pergunta capciosa e simples de ser respondida, que pode ser respondida com sim ou com não, que basicamente você tem 100% do tempo para se dedicar ao negócio? Porque se a pessoa ela não tiver 100% do tempo, cai nessa parte que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Outra coisa, você precisa que o franqueado, né? Você precisa que o franqueado, principalmente, se ele morar com a família, for casado, tiver filhos, etc., e principalmente se o negócio for home base, home office para ser desenvolvido, você precisa que a família desse franqueado esteja de acordo. Então, durante a negociação, não é que você vai pedir para fazer uma entrevista com a família desse franqueado, desse interessado. Mas durante a negociação, não se esqueça de sondar, né, com esse franqueado o que a família dele está achando do negócio. O que a família dele está aprovando, desaprovando, está motivando ele a comprar a franquia ou não. E aí você vai sondando e entendendo, porque muitas das vezes ele vai falar, poxa, a minha esposa na verdade ela é super contra, ela não quer que eu compre e etc, porque ela queria que eu pegasse esse dinheiro aqui, desse de entrada numa casa e comprasse uma outra casa pra gente, eu tô querendo investir e vou colocar o negócio dentro de casa, mas ela não quer e meus filhos não querem, e etc. Esse é um ponto bem difícil do negócio também dar certo dentro da casa. Muitas das vezes o atrito entre os dois vai se aumentar e para salvar o casamento, eu já vi isso, já vi pessoas para salvar o casamento desfez um negócio de franquia, né? Devolveu a franquia, parcelou a multa e tudo isso você tem que sondar
o franqueado e o interessado em se tornar franqueado para que, pode-se dizer, o tempo de contrato seja bem liso, bem tranquilo, né? Vai ter pedras no caminho, mas é possível você passar por cima dessas pedras se você fizer um bom trabalho lá atrás, se o seu executivo de contas ele tiver treinado para estar analisando isso, se o seu SDR ele tiver bem treinado para estar fazendo isso. Se você participou da Semana do Franchise, você sabe o que é executivo de contas, o que é SDR, essas palavras muitas das vezes que eu falo aqui. De vez em quando eu paro e faço um vídeo de vocabulário, mas esse não é o momento. E de qualquer forma, você tem essas pessoas extremamente capacitadas para estar dando conta aí de filtrar realmente o franqueado que se interessa e que não se interessa. Diversas vezes eu sentei com a equipe de expansão, com a equipe de vendas de franqueadoras e expliquei exatamente isso que eu estou explicando aqui para toda a equipe. Desenhei num quadro mesmo como é feito essa filtragem, essa eliminação dos leads que não são os que a gente procura para se tornarem franqueado, e quantas vezes o negócio já estava negociado, todo o processo já estava escrito, a pessoa já estava com a coffee, a pessoa ela tinha conhecido já a franqueadora, tinha conhecido franqueados, e antes dela fazer o pagamento, no momento que estava próximo dela fazer o pagamento, me pediram a minha opinião. Eu analisei o processo como um todo, eu ouvi as ligações que os executivos de contas tinham feito para essa pessoa, e eu achei por bem pedir e orientar a franqueadora para que ela recusasse, né, a entrada desse franqueado na rede. E aí o questionamento que sempre vem para mim é: poxa, Marlon, mas esse franqueado ele tem o dinheiro para pagar, ele é extremamente empreendedor, ele já teve outros negócios, etc, etc, etc. Ele quer fazer um negócio, ele quer colocar outras pessoas, vai entrar sócios junto com ele, então duas cabeças pensam melhor do que uma, e eu concordo com todos esses pontos, porém essa pessoa ela não ia colocar dedicação nenhuma no negócio, ela não ia colocar o tempo dela no negócio. Você pode colocar dinheiro, você pode colocar funcionário, você pode colocar o que for, só que nada se compara com o valor do tempo. Se a pessoa está disposta a dedicar o que há de mais importante e mais precioso para ela, que é o tempo, ela está disposta a dedicar o tempo no negócio, bem provável que ela realmente vai se entregar para esse negócio, que ela vai dormir e acordar pensando em como fazer esse negócio crescer. Tá? Então a parte de você negar franqueado é difícil, mas é necessário quando você quer que realmente a sua franquia cresça e você passe aí dos 20, 30, 50 funcionários. Funcionários não, 50 franqueados. É claro que seus franqueados passem dessa quantidade de funcionários também. Mas quando você dispensa franqueados ruins, entre aspas, franqueados fora do perfil, tem um ponto que você está filtrando e uma coisa boa que você está deixando no seu negócio, que é basicamente você está criando vendedores de verdade para a sua marca. Os seus primeiros 5 a 10 franqueados são eles que serão o cartão de visita da sua franqueadora. Quando os próximos franqueados começarem a entrar, a primeira coisa que eles vão te perguntar eu posso ligar para os franqueados? A grande maioria que não sabe ainda, mas ele vai dizer: eu posso ligar para os franqueados? E ele vai ligar para esses franqueados e ele vai fazer a mesma pergunta que eu falo para você fazer para os franqueados do seu concorrente. Né? Se você não tem franquia ainda, ou se você está começando o processo de franquia e você tem um concorrente explícito no mercado, um concorrente que basicamente oferece a mesma proposta, uma proposta muito parecida de franquia, faça como os interessados vão fazer. Você não precisa ter a COF para ligar para franqueado, você não precisa ter entrado no processo dessa franqueadora e assinado um termo de sigilo e confidencialidade para você ligar para os franqueados. É simplesmente você entrar no site dessa franqueadora, entrar na rede
ver aonde está a rede de franqueados dessa franqueadora. Ali no site mesmo, bem provável, vai ter já o contato desses franqueados e você liga para esses franqueados dizendo que você está estudando sobre a franquia, que você está pesquisando sobre aquela franquia e você quer saber como é trabalhar com aquela franquia, se a franquia dá suporte, quanto custa a franquia, em quanto tempo você atinge o ponto de equilíbrio, né, que você se paga, vamos dizer assim, em quanto tempo você tem o retorno do investimento. Algumas perguntas que é importante anotar para que você não esqueça de fazer para esses interessados, para esses franqueados do seu concorrente. Por quê? Você vai precisar deixar essas informações muito claras para os seus franqueados, porque imagina só que os seus interessados eles vão entrar no seu processo de franquia e vão ligar para os seus franqueados para ter exatamente essas informações. Ele vai querer que esse franqueado ele entregue para ele o máximo de informação possível para que ele possa tomar a decisão de empreender, de comprar a franquia ou não, com os dois pés no chão, realmente seguro do que ele está fazendo. Então, lembra, dê munição para o seu franqueado. No treinamento de franqueado, deixe bem claro que franqueadora não sobrevive só de royalties, que franqueadora sobrevive de venda de franquia, tá? E então deixe isso bem claro, e que quanto mais franquia você vender, mais você vai poder investir em marketing, mais você vai poder investir em propaganda e colocação de marca, e assim você vai conseguir que os seus franqueados também tenham mais clientes. Porque existe uma ideia, né, que é comum em toda franqueadora, no treinamento ou durante a vida útil do contrato de franquia, você vê que o franqueado ele tem uma mentalidade, ou ele vem do mercado com essa mentalidade de que, poxa, quanto mais franquia a franqueadora que eu trabalho vender, menos espaço, menos fatia de mercado eu vou ter, porque vai estar sendo colocado outros concorrentes meus para competir comigo. Tenta o máximo possível, insista em tirar da cabeça do franqueado essa mentalidade, né? Coloque na cabeça do franqueado que, na verdade, se tem uma pessoa na cidade falando de um determinado serviço, de um determinado negócio, se for um negócio inovador, um negócio novo ainda, é mais importante ainda ter mais franqueados na mesma cidade, porque o franqueado muitas das vezes não vai atender a cidade inteira. Muitas das vezes não é nem possível ele conseguir atender a cidade inteira. Mas ele, tendo na outra ponta da cidade uma outra pessoa falando do mesmo serviço, do mesmo produto, muitas das vezes algum dos clientes dessa outra pessoa vai ter conhecidos e amigos que moram perto de você, que moram perto desse franqueado aqui. Então é importante você ter outro franqueado, porque um vai trazer cliente para o outro sem querer, né? E outra que vocês conseguem se juntar para fazer ações de marketing juntos, conseguem espalhar outdoor na cidade inteira juntos, dividindo o valor, e isso você consegue um posicionamento de marca muito melhor naquela cidade, você consegue suprimir o mercado ali naquela cidade e dar conta aí de todos os possíveis clientes que possam vir a ter naquela cidade. Outra coisa, quem não conhece ainda de marketing, de offline, estude bastante, porque não adianta você ter outro franqueado na cidade e ele entender pra caramba de marketing e o seu outro franqueado lá não entender. Um só entender de marketing, o outro ficar olhando os clientes chegar só. Isso é ruim para a rede, para toda a rede, na verdade. Isso é bem ruim e por isso que eu deixo esse ponto aqui para vocês. Bom, agora aqui eu quero falar de retorno de investimento. Eu quero que você consiga deixar o franqueado bem ciente sobre o retorno de investimento que a sua franquia traz. Muitas das vezes o franqueado no qual está comprando a sua franquia, ele tem recurso financeiro para estar comprando 1, 2, 3, 10 franquias se você disponibilizar para ele. Mas eu aconselho você a vender apenas uma franquia para ele nos primeiros 6 meses,
diz para ele que ele vai comprar uma franquia e depois ele vai poder comprar mais franquias. Você pode fazer o contrário também e dar certo, tá? Mas por estatística eu tenho visto que isso é uma má prática, né? Uma prática ruim de você vender várias unidades para a mesma pessoa, porque a chance de dar errado ele se multiplica, e quando um franqueado, ele quiser sair da rede, ele vai te deixar na mão, na verdade, com um número grande de franquias, um número grande de clientes vai ficar na mão, e isso é ruim para a marca. Alinhamento de expectativa. Você precisa que o franqueado esteja ciente realmente do quanto ele vai ganhar com o seu negócio. Porque muitas das vezes eu já vi franqueado que já atingiu o ponto de faturamento que a franqueadora diz que ele pode atingir, né? O máximo de faturamento, né? De X a X, ele já atingiu o ponto alto de faturamento, mas para ele é pouco ainda. Ele quer atingir mais, e aí ele fica descontente com a franqueadora, porque a franqueadora não tem recursos para que ele consiga atingir um faturamento ainda maior com aquele negócio. Ou o mercado realmente não comporta um negócio com faturamento maior. Isso é culpa da franqueadora, que no momento de vender a franquia não deixou claro para esse franqueado que ele teria um teto aí de faturamento. Como que você vai deixar claro para o franqueado? Claro, no treinamento você faz isso, coloca ele sentado na cadeira lá e fala durante 4 horas para ele tudo que é a franqueadora e tudo que ele precisa saber sobre a franqueadora e sobre o modelo de negócio, como que é o mercado que ele está entrando, etc, etc, etc. Mas antes disso, o que a gente utiliza, por exemplo, para filtrar para o SDR, filtrar esse interessado antes de chegar no vendedor? A gente já fez, na verdade, alguns métodos, e o que melhor funcionou foi formulários. Quando a gente tem um fluxo grande de leads, você consegue emplacar, nós aqui com assessoria de imprensa, a gente consegue emplacar uma matéria grande, o fluxo de leads ele aumenta muito, e assim você pode colocar lá formulários, o passo a passo para ele ir conduzindo a venda sozinho, praticamente, o interessado. Então ele preenche o primeiro formulário, ele recebe uma parte das informações, que basicamente é uma parte da COF. Ele preenche o segundo formulário, ele recebe uma outra parte da informação um pouco mais aprofundada, e depois ele cai para falar com o SDR direto. E aí algumas pessoas só caem para falar com o SDR se ele preencheu esses 2, 3, 4 formulários. Os que não preencheram nem chegam a falar com o SDR, basicamente recebe um e-mail, né, perguntando ali por que ele não preencheu, falando para ele preencher, motivando ele a preencher, mas e-mail automático, que isso faz com que uma equipe de expansão pequena dê conta de um grande volume de leads. E se ele preencher num desses e-mails, aí sim ele cai já para falar com o SDR. E aí vai chegar para o SDR uma pessoa muito mais entendida do negócio, uma pessoa muito mais esclarecida sobre o que é realmente o negócio, o mercado, etc. E aí o SDR vai fazer essa próxima filtragem e vai mandar para o executivo de contas. E o executivo de contas vai pegar uma pessoa muito mais madura quanto ao negócio. Beleza? E aí você tem alguém com dinheiro para comprar 10 franquias, você tem alguém com desejo de comprar a franquia, mas você vai falar não para ele. Por experiência própria, isso é extremamente difícil. Isso é antinatural, sabe? A pessoa está com uma bolada na sua frente, te oferecendo, e você dizer não, né? Esteja muito ciente, muito seguro quando você for dizer não. Porque se você dizer não e você achar que, nossa, aquele franqueado poderia ser bom para sua rede, poxa, porque ele tem essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade, então provável aí que você vai ficar bastante descontente depois de deixar esse franqueado ir embora. Se você tiver alguma dúvida, aceite a compra desse franqueado. Se você achar que esse franqueado ele vai, por mais que ele não tenha alguns dos perfis do negócio, ele vai ser bom
para o negócio de alguma forma, então aceite esse franqueado, venda a franquia para ele, porque realmente pode ser que ele vai ajudar a sua franqueadora. O que é importante, você como empreendedor e empresário, confie na sua intuição. Você montou esse negócio, você iniciou esse negócio do zero, você descobriu que esse modelo de negócio poderia dar certo, então ninguém melhor para ter intuição quanto a esse mercado do que você. Então realmente confie na sua intuição e siga ela fielmente, porque eu tenho certeza que isso vai levar o seu negócio mais longe. Bom, eu já falei para vocês muitos pontos a respeito de qual franqueado é o melhor para você, mas eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão muito importante dentro de franqueadoras, que franqueado feliz é franqueado com dinheiro no bolso, é franqueado lucrando o tanto que ele achou que ia lucrar, é franqueado que vende franquia, porque franqueado feliz ele vende franquia. Quando o interessado ligar para ele, o interessado em comprar sua franquia ligar para ele e fazer uma pergunta capciosa que eu aconselho pessoas que vão comprar a franquia fazer para os franqueados, fazer a pergunta para o franqueado que é a seguinte: você compraria essa franquia novamente? Se você não tivesse comprado essa franquia, se estivesse analisando o mercado para comprar a franquia, você compraria essa franquia novamente? Quando esse franqueado responde que sim, olha, você bateu o ponto mais alto de atenção para o franqueado. Você bateu o ponto mais alto aí de dedicação da franqueadora para esse franqueado. É importante que o seu franqueado ele saiba que o seu negócio é bom, que o seu negócio tem pontos de melhoria, mas ele confia em você e na sua equipe. Beleza? Galera, basicamente eu costumo, todo vídeo assim que a gente bate um papo, eu costumo fazer alguma coisa diferente e tal, e hoje, né, a partir de hoje, a partir desse vídeo, a gente vai começar a tratar, né, e eu vou dar a minha experiência de ter lido alguns livros, né, vocês podem ver, a gente tem aqui alguns livros que eu li. Bom, hoje eu quero falar desse daqui, Encantadores de Vidas. Então, esse livro aqui, cara, é Eduardo Monteiro, um brasileiro que escreveu. Ele trata aqui de duas pessoas, né, a experiência de vida dele com duas pessoas. Esse livro me ajudou muito no mundo dos negócios para ter uma mentalidade empreendedora bacana. Bom, a primeira pessoa que ele fala aqui é Monty Robert, né? Você deve conhecer essa pessoa, deve ter visto algum vídeo na internet, ele como o encantador de cavalos, né? Ele, que é essa pessoa, esse senhor aqui de cima, ele faz um trabalho excepcional, né? Faz seminários, simpósios pelo mundo todo falando sobre como a doma de cavalo selvagem, etc., através de uma doma humanizada, né? Então, e aí o Eduardo, né, que é esse outro rapaz aqui, ele pensou em criar cavalos, ele decidiu que queria criar cavalos, e aí ele viu que não era tão fácil assim você domar cavalos, ter um aras e etc, 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 e ele acabou quebrando o pé, né, tentando domar um cavalo do jeito tradicional, do jeito que ele sabia que os antigos domavam, que é através da força, amarrando, batendo no cavalo. E aí ele foi pesquisar como domar o cavalo, os cavalos que ele tinha de maneira diferente, sem ter que pagar alguém simplesmente para domar, porque ele queria estar com a mão na massa ali para domar. E aí ele caiu nas informações desse Monty Robert, que é um encantador de cavalos nos Estados Unidos. Ele viajou para lá e ficou alguns meses nos Estados Unidos para aprender a doma, e quando voltou para cá ele foi um dos melhores alunos. O próprio Monty Robert cita isso no livro também. Ele foi um dos melhores alunos desse tempo de simpósio, voltou para o Brasil e ele começou a ensinar a técnica de Monty Robert para pessoas aqui no Brasil e a fazer apresentações também de doma e etc, etc. Muito legal esse livro. Mostra aí um pouco da humildade de um empresário, de uma pessoa entendida, estudada, uma pessoa culta, mas quando achou uma informação, quando achou, aliás, um assunto no qual ele não dominava plenamente, ele foi
estudar e aprender. Ele pagou cursos caríssimos para aprender, ele pagou para adquirir o conhecimento e realmente fazer aquilo com o estado da arte, fazer aquilo de maneira correta. A outra pessoa que ele cita aqui é o Nuno Cobra. Muitos devem conhecer ele como o treinador do Ayrton Senna. Então ele foi o cara que... Ele era o personal do Ayrton Senna. Então ele ensina você a fazer exercício sem a mentalidade do militarismo, né? Então ele explica que o exercício físico, os exercícios físicos que a gente faz em academia, com o personal gritando no seu ouvido, muitas das vezes é a forma, né? Porque o exercício, a competição, né, de corrida e etc, ele veio da Grécia, veio de Roma, aliás, e a gente aprendeu a fazer isso da maneira militar, porque em Roma quem fazia exercício eram os militares. E aí quem participava de corrida, participava de campeonatos eram os militares, e aí a gente aprendeu a fazer exercício com alguém gritando no ouvido, falando para você fazer mais, para você ir mais longe. Porém, o corpo ele não foi feito para isso. Então, o Eduardo aqui, que é esse cara aqui, né, aqui embaixo, depois dele começou a chover, vamos dizer assim, ele estava no local, começou a chover, ele foi correr para entrar num táxi e ele escorregou e quebrou o tornozelo. Né? Muitas pessoas disseram que ele nunca mais ia correr, né? Ele tinha corrido já, se eu não me engano, até uma São Silvestre, algo desse tipo, e todos os médicos que ele foi disse que ele nunca mais ia correr. E o Nuno Cobra, ele achou o Nuno Cobra como um terapeuta, vamos dizer assim, de exercícios, né? Um coach de exercícios, e ensinou ele que o nosso corpo humano ele pode se recuperar sim, mas se a gente respeitar o tempo desse corpo. Você dizendo que ele estava acostumado a correr quase uma maratona, porém ele queria que ele fosse 3 vezes por semana e andasse 20 minutos. E ele faz um trabalho muito bacana assim, com essa parte de batimento cardíaco, acompanhamento do batimento cardíaco. Ele sabe que ele mostra no livro que o batimento cardíaco ele tem o déficit e o superávit, e você tem que manter o seu batimento nesse range para que o seu exercício ele seja realmente bom para o seu corpo e ele faça você crescer. Se você ultrapassar esses batimentos, você queima massa muscular, você produz ácido no sangue que não é bom. Se você ficar abaixo, você não vai queimar nada. O Eduardo ele recebeu uma condecoração da Rainha da Inglaterra, né? Foi um dos primeiros brasileiros a receber essa condecoração, né? Esse posicionamento de Sir, né? Pelo trabalho dele exatamente com cavalos no Brasil junto com o Monte Robert. Bom, galera, esse aqui foi a indicação de livro de hoje. Procurem esse livro. Eu ganhei esse livro, na verdade, de uma empresa que mandou rodar, vamos dizer assim, uma tiragem especial dessa empresa. Eu ganhei esse livro e ele realmente me fez mudar aí a mentalidade quanto a negócio e quanto à humildade de você simplesmente aprender. Esse Eduardo Moreira, ele faz diversos vídeos na internet também, no canal dele, falando sobre diversos assuntos, desde política até doma de cavalo, até exercício. Então é bem bacana de você acompanhar também, beleza? Um abraço, leia um livro, na verdade leia de forma geral para que você possa aprender melhor. Galera, eu queria agradecer que você ficou até aqui no vídeo, assistindo esse vídeo comigo. É importante a gente aprender, sempre aprender mais, para que a gente possa passar mais conhecimento. O Mário Sérgio Cortella, ele sempre fala que o conhecimento ele foi feito para encantar. Então, se você tiver um conhecimento, principalmente do assunto que você fala na sua franqueadora, se você tiver um conhecimento aprofundado, conhecer o seu negócio como ninguém, conhecer aquele mercado como ninguém, se você fala de doces, conheçam os princípios da fabricação do açúcar, como que as pessoas plantam cana, né? É uma ideia que eu estou passando aqui, basicamente, para dizer para você que vá até o fundo, vá até a raiz do negócio, do seu negócio e como que ele é feito.
Se você tiver esse conhecimento, com certeza você vai conseguir encantar interessados em serem franqueados e vai conseguir fazer com que eles se tornem realmente franqueados. Queria mandar um abraço para você. Uma coisa que eu não posso esquecer, se você já participou da Semana do Franchise, você sabe o quanto essa semana é importante e é bacana de se participar. Então, aqui embaixo ou em cima no vídeo, dependendo aonde você está assistindo esse vídeo, vai ter um link para você estar se inscrevendo na próxima Semana do Franchise e eu vou estar mandando uma mensagem para você, te convidando e mandando a inscrição para que você faça e quando será a próxima Semana do Franchise. Um abraço, galera, valeu e até o próximo vídeo.